Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Nós começamos esta edição do SBT Brasil falando do segundo dia da guerra promovida pela Rússia contra a Ucrânia. Os russos exigem a rendição do governo ucraniano e agora tem como alvo a capital Kiev. É de lá que fala ao vivo o nosso enviado especial, Sérgio Uti. Oi, Sérgio, boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo. A todos aí no Brasil. Já são 48 horas, quase 48 horas, desde que os russos começaram a invasão aqui à Ucrânia, em várias partes do país. Mas as últimas horas, pelo menos aqui em Kiev, foram as mais intensas. As sirenes que alertam sobre ataques aéreos soaram 8 vezes na capital ucraniana nesta sexta-feira. Os barulhos de bombas e de tiros são cada vez mais frequentes. Daqui onde eu estou, eu vejo clarões cada vez mais próximos, o que indica que as batalhas são cada vez mais próximas aqui do coração dessa cidade. É uma guerra que está atingindo cada vez mais a população civil desse país, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Um pedido a todos os santos, aos céus, pelos que se foram e pelo país que muitos, como Vladimir, pensam que foi abandonado. Na última noite, os ataques se intensificaram em várias partes do país, inclusive na capital Kiev. Milhares de pessoas dormiram em estações de metrô e abrigos subterrâneos. Entre eles, o brasileiro Walter, que há 3 dias conversava comigo no centro da capital. Por volta desse horário, 3 e pouco, a gente veio aqui para baixo da garagem. Até o momento está em silêncio, sem nenhuma explosão ou alguma coisa, mas eles acreditam que em breve pode ter alguma coisa. Pela manhã, o governo ucraniano definiu o ataque a áreas residenciais da cidade como um ato terrorista. E não houve muito tempo para lamentar porque havia mais ataques acontecendo. Nesta sexta, as sirenes que alertam sobre ataques aéreos soaram 6 vezes. O que provocou correria para as estações, por abrigo e na tentativa quase impossível de conseguir uma passagem para algum lugar seguro. Uma das principais frentes de batalha foi em Kiev, onde as tropas ucranianas tentavam formar uma linha de defesa na região central. Num ponto estratégico, a 30 quilômetros da capital, não funcionou. A coluna de fumaça era o sinal de uma importante vitória dos russos. O Kremlin comemorou a conquista de uma base aérea no subúrbio da cidade, que agora vai permitir trazer mais tropas e equipamentos pelo ar. O Serviço de Inteligência do Reino Unido disse que o avanço ocorre em velocidade menor do que a planejada pela Rússia. Mas à medida em que acontece, as tropas invasoras vão danificando o sistema de vigilância da Ucrânia. Em Mariupol, cidade que tem um porto importante no Mar Negro, Yakub mostra o sangue do neto na cama. Em Dnipro, recém-nascidos que estavam internados na unidade de terapia intensiva tiveram que ser enviados às pressas para um abrigo antibombas improvisado. No hotel onde estamos hospedados, quase todos os funcionários se foram. São os hóspedes que agora tomam conta. A maior parte, jornalistas. Kiev é uma cidade cercada por russos e com a área central completamente vazia. Bom, quase 6 da tarde, eu estou aqui no centro de Kiev, no coração da capital ucraniana, num lugar muito emblemático para eles, que é a Praça da Independência. Nesse lugar havia muito movimento dias atrás, normalmente há muito movimento nesse horário, inclusive de carros, das pessoas voltando do trabalho, indo para casa, mas esse é o cenário agora, uma cidade completamente vazia e muitas pessoas em casa, esperando pelo pior. Agora à noite, a sirene voltou a soar. Um aviso de que a noite poderá ser ainda pior. A Organização das Nações Unidas estima que até 5 milhões de ucranianos devem deixar o país. Só a Polônia já recebeu mais de 50 mil pessoas em 2 dias. A União Europeia vai aceitar um número ilimitado de refugiados e os Estados Unidos prometeram ajudar. Exaustas e em choque. Elas deixaram suas casas, suas vidas, seus planos para trás, sem sequer saber para onde ir, o que fazer.
A esperança pode estar nessa ligação. Mas chama e ninguém atende. Torcida para que do outro lado da linha, um parente, um amigo, um conhecido ofereça abrigo. Celular é o que os mantém conectados. Cerca de 100 mil ucranianos já deixaram o país. A maioria mulheres e crianças, já que homens de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar a Ucrânia. Famílias se despedem e seguem. Essa senhora pedalou 137 quilômetros até chegar à Hungria. Com a minha idade, ter que enfrentar uma guerra, diz Marika Sipos. A Europa tem sido reticente em receber refugiados da África, da Ásia e do Oriente Médio, com as crises recentes da Síria e do Afeganistão. Agora, pelo menos a retórica parece ser diferente. Em respeito às leis internacionais, as fronteiras continuarão abertas. E a expectativa é de que cerca de 5 milhões de refugiados ucranianos possam pedir abrigo em países vizinhos da Europa. Os Estados Unidos prometeram ajudar a União Europeia com dinheiro e também acolhendo parte dos ucranianos em fuga. E até a Hungria, do ultranacionalista Viktor Orbán, que não tomou partido ainda nesta guerra, se comprometeu a receber refugiados, assim como a Polônia, Moldávia, Romênia. Nacionalismo que também faz ucranianos na Polônia tomarem o caminho de volta. Esse é meu pai, Vadim. Ele está voltando para defender nossa nação. E essa é a primeira morada dos recém-chegados da guerra. Cadeiras reclináveis, um cobertor. E quando a noite cai, para aliviar a dor, música tradicional. Eles estão agora seguros para esse imprevisível e inesperado recomeço. Um grupo de brasileiros espalhados por diferentes países da Europa resolveu abrir as portas de casa para abrigar refugiados. Quem ainda não conseguiu cruzar a fronteira tem recorrido a esconderijos subterrâneos. Uma entrevista encerrada às pressas. A gente está se arrumando para sair. Tá se arrumando, ó, esse é o Jonathan, também é jogador. Era preciso abandonar o apartamento em Kiev com urgência. Antes, Davi, que estuda medicina na Ucrânia desde o ano passado, me contava que ele e os amigos brasileiros decidiram se unir para enfrentar juntos o inimaginável. Essa noite foi a pior noite da minha vida. Tomei cada susto, escutando bomba, tiro. Eles já viram o suficiente para conhecer os horrores da guerra. A gente viu tanques de guerra passando por cima de carro. Aqui, sem nada, sem mais, sem menos. Esta é a cena a que ele se refere. Nas imagens divulgadas na internet, o tanque atropelou um veículo civil. O motorista ficou preso às ferragens, mas sobreviveu. Com Davi, além de Jonathan, está Matheus, que é jogador de futsal. Bastante medo, né? Uma situação totalmente diferente, né, do que a gente costuma viver. Eles foram para um esconderijo no subsolo de um hotel. Pessoal deitado aí, ó, em pallets, o que for. A gente quer com chão inflável, de boa, crianças, nenéns. A vida tá fácil não. Mas o que queriam mesmo era abandonar o país. Se uns sonham fugir da guerra, outros fazem o caminho em direção à Ucrânia. São brasileiros que se organizam para ajudar na retirada de compatriotas. O grupo, intitulado Front Brasil, tem como lema não deixar ninguém para trás. Cerca de 200 voluntários residem em diferentes países da Europa. É o caso da advogada Clara Martins, que vive na Alemanha. A gente começou a analisar a situação e pegar todos esses nomes dessas pessoas das cidades e ver como que a gente pode fazer esse trabalho de extração, né, de conseguir ajudá-los a cruzar a fronteira. O grupo já conta com pelo menos 70 casas, onde depois os que estão escapando da guerra poderão ficar provisoriamente. Por que, Clara? Se arriscar por quem você nem conhece? Eu acho que é natureza humana, né? Na melhor forma, de como é que se abandona alguém para trás. E você vai ver ainda nesta edição, aumenta a radiação na área da usina de Chernobyl, que foi tomada pelos russos. A grande ameaça é um prêmio de Fórmula 1 e a UEFA muda a sede da final da Liga dos Campeões.
A greve dos motoristas de ônibus do BRT causou transtornos nesta véspera de feriado de carnaval no Rio de Janeiro, principalmente para quem depende do transporte público. Os transtornos começaram de madrugada. Seu Aldair pegou carona no porta-malas de um carro. Desconfortável, né? Dá pra ir. Os pontos de ônibus ficaram lotados. Os veículos que circulam pelo corredor expresso nem saíram das garagens. Quase 500 motoristas pedem aumento de salário, melhores condições de trabalho e garantia dos direitos trabalhistas. Para a prefeitura, a greve é ilegal e incentivada por empresários do setor. O Sindicato dos Rodoviários, que não apoia a paralisação, informou que foi pego de surpresa. Os trabalhadores não tiveram paciência de aguardar o resultado das negociações. 2 homens que se diziam seguranças do BRT tentaram impedir o trabalho da repórter Branca Andrade durante uma transmissão ao vivo no SBT Rio. A gente não consegue trabalhar. Olha aqui, 2 seguranças estão se colocando em frente à câmera. A gente estava a caminho da passarela. Nesse momento eu fui desplugada aqui porque ele pisou no cabo. Eu não estou conseguindo te ouvir, eu estou sem retorno de áudio. Eles nem estão uniformizados, são 2 funcionários. Na verdade, eles se dizem funcionários, não utilizam o uniforme da concessionária BRT. Além deles, havia um vigia uniformizado que não impediu a ação. Em uma rede social, o prefeito do Rio chamou o ato de absurdo. Eduardo Paes disse que nenhum dos sujeitos tem relação com a prefeitura e determinou a apuração ao secretário de Ordem Pública. A Justiça determinou a garantia de 80% da frota em circulação e multa de R$100 mil ao sindicato em caso de descumprimento. O SBT repudia a intimidação contra a equipe da repórter Bianca Andrade e do repórter cinematográfico Edson Santos. O jornalismo presta um serviço essencial para a população e não deve sofrer nenhum tipo de censura. Depois da repercussão imediata do caso, a equipe conseguiu realizar o seu trabalho e informar os espectadores sobre os efeitos da paralisação. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, repudiou as intimidações e cobrou a punição dos responsáveis. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, classificou o ato como inadmissível. O Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro chamou de inaceitável o constrangimento sofrido pela repórter. A Justiça libertou o investidor de criptomoedas Pablo Henrique Borges, suspeito de envolvimento na morte do chefe do tráfico de uma facção criminosa paulista. Pablo Henrique Borges saiu da cadeia nesta sexta-feira pela porta da frente. Estou bem, eu sou inocente. O investidor de criptomoedas foi solto por ordem da Justiça depois de ser apontado pelo Departamento de Homicídios como suspeito de ser o mandante do assassinato de Anselmo Santa Fausta. O traficante da facção criminosa Primeiro Comando da capital e um comparsa foram assassinados em dezembro do ano passado. O executor Noé Alves foi morto e esquartejado dias depois pelo PCC. 4 anos atrás, Pablo já tinha sido preso por desvio de 400 milhões de reais de contas bancárias. Ele foi acusado pelo DHPP de lavar dinheiro de criminosos e de ter ajudado o empresário Antônio Vinícius Gritzbach a matar Anselmo. Nós apresentamos petições com documentos que comprovam que o Pablo não tem nenhuma relação com os homicídios que são objeto do inquérito policial. Já o empresário Antônio Vinícius, que também é suspeito de lavar o dinheiro de traficantes da facção, vai continuar preso. Para o Ministério Público, existem indícios da participação dele no assassinato de Anselmo. O depoimento de uma testemunha protegida revelou que no dia do crime, o empresário buscou imagens de câmeras de segurança para monitorar a saída de Anselmo de um prédio. O Departamento de Homicídios não quis comentar a libertação de Pablo. Ele não é mais citado na investigação. Nesta sexta-feira, o delegado Fábio Baena entregou um relatório à Justiça em que fala sobre um estudo em andamento que vai provar, por meio do sinal dos celulares dos suspeitos, onde eles estavam no dia do crime. Um jovem negro morreu atingido por tiros quando chegava para trabalhar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A família acusa a polícia militar pelos disparos. No último registro, a alegria de Jonathan Rocha de Oliveira no aniversário do filho de 6 anos. Na manhã seguinte, o rapaz estava morto. Saber que ele morreu dessa forma, sem chance de poder falar, eu sou trabalhador.
A mãe mostra a bolsa de Jonathan manchada de sangue. Ele chegava para trabalhar numa fábrica de salgadinhos no Complexo da Maré, zona norte do Rio, quando foi atingido por 3 tiros na quarta-feira. Ele morreu no hospital. Um amigo que estava com Jonathan foi ferido no ombro. Moradores filmaram a entrada de um blindado da PM na comunidade. A Polícia Militar não quis gravar entrevista, apenas divulgou uma nota informando que entrou confronto com criminosos armados durante uma operação no Complexo da Maré e que um deles foi ferido. Também disse não ter sido comunicada sobre os 2 rapazes atingidos a caminho do trabalho. Não é o que a mãe de Jonathan diz. Segundo ela, o amigo do filho avisou a PM. Ele foi e falou, poxa, tem um amigo lá meu que estava comigo e estava vindo trabalhar, tá caído lá. Aí ele falou, olhou para ele e foi embora, nem socorreu. Jonathan tinha 26 anos. Ele ajudava a cuidar da avó doente e sonhava em voltar a estudar. A tia critica a abordagem da Polícia Militar. Para que matar? Para quê? Para destruir sonhos de família. Isso aqui é sinal de um trabalhador. Tráfico não assina carteira. Câmeras de segurança flagraram o ataque ao ônibus do Bahia na noite desta quinta-feira. Ao menos 2 jogadores do clube ficaram feridos. Este é o momento em que os explosivos são acesos e atingem o vidro do ônibus. Os suspeitos fogem em 2 carros, identificados pela polícia como sendo de integrantes da torcida organizada do próprio clube. Com ferimentos no rosto, braço e pernas, o goleiro Danilo Fernandes foi levado ao hospital e está em observação. O lateral Matheus Bahia disse que foi levemente atingido e lamentou a situação. O relatório de uma ONG mostra que houve um avanço de 8% nos assassinatos de pessoas LGBTQIA+, no Brasil, no ano passado. Foram 7 facadas que tiraram a vida da filha transexual da Lucilene. O assassino foi preso em flagrante, mas a ferida não fecha. Eu acho que ele tem que pagar pelo que ele fez. Não vai trazer a Kiara de volta. A única coisa que ele fez foi ele destruir a minha vida. Kiara Duarte tinha 27 anos quando foi encontrada morta no centro da capital paulista. Foi preconceito, sim, tenho certeza absoluta. A cada 29 horas, um assassinato é contabilizado por aqui, segundo dados coletados e analisados por uma organização não governamental, o Grupo Gay da Bahia. Ainda segundo o relatório, para piorar o cenário, em 2021, o número dessas mortes aumentou 8%, principalmente no Nordeste, como reforça o sociólogo e ativista Luiz Motti. E no ano passado, 2021, nós noticiamos 300 mortes violentas. Com certeza, é um número inferior à realidade, apenas a ponta de um iceberg de ódio e de sangue. Quem atua pela causa denuncia também a omissão por parte do poder público. Não existem no país, por exemplo, dados oficiais sobre mortes de LGBTQIA+, o que para os especialistas só reforça a impunidade e o preconceito. É fundamental que o governo inclua os LGBTs nos seus censos demográficos, que desenvolva políticas públicas para impedir tanta violência. Tive o Arthur, mas depois ela tirou o documento dela de Kiara. Mas a escolha é dela, não tem como eu mudar. Em instantes, governo muda o comando da Polícia Federal. A Agência Nuclear da Ucrânia afirma que níveis de radiação estão acima do normal em Chernobyl. O UEFA decide que Rússia não vai mais sediar a final da Liga dos Campeões da Europa. E a decisão do torneio será disputada na França. A gente volta já já.